A paz, queridos. Deus os abençoe. Eu vou começar uma série que fala sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vocês sabem que depois de Jesus, Davi é o homem que é mais escrito, mais falado na palavra de Deus. Escreveu-se mais sobre Davi na Bíblia do que qualquer outro personagem. Vocês sabem que sobre Abraão e José tem 14 capítulos na Bíblia, os citando, né? Falando sobre a sua história. Sobre Jacó tem 11, sobre Elias tem 10 e sobre Davi tem 66 capítulos na Bíblia e 59 referências no Novo Testamento. Davi, o rei Davi, o segundo rei sobre o povo de Israel, ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. E por 2 vezes na Bíblia, a palavra se refere a ele sobre o homem segundo o coração de Deus. Você imagina que lindo, né? Ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Então assim é Davi. Vale a pena nós pararmos e olharmos essa história, estudarmos essa história, porque essa história, este homem, não é? A sua conduta, aquilo que ele fez, tem muito a nos ensinar. Então hoje eu quero fazer a primeira mensagem sobre Davi. E quando a gente pensa em Davi, qual é a primeira história que você pensa? Ele matou o gigante, não é? Então hoje eu vou falar sobre Davi, um matador de gigante. Você sabe que a Bíblia menciona várias lutas. Mas a luta mais famosa que a Bíblia menciona não é entre 2 exércitos, mas sim entre 2 homens, entre Davi e Golias. É a história, não é? A luta mais famosa, mais conhecida da Bíblia. Eu estava vendo uma live essa semana e a pessoa que estava entrevistando perguntou: qual é a história da Bíblia que primeiro vem na sua mente? Né? Que mais você tira exemplos, que mais toca no seu coração? A maioria das pessoas falou sobre Davi e Golias. Então é sobre essa história que eu quero falar esta manhã e nós vamos fazer algumas reflexões. Amém? Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que eu vou falar em 3 pontos. Uma pastora bem batista. 1 é sobre um gigante. 2 armas. E 3 recompensas. Você pode repetir comigo? Porque você não vai esquecer dessa palavra. Um gigante, 2 armas, 3 recompensas. Amém? Primeiro lugar, um gigante. É o adversário que Davi enfrentou. E esse é o adversário que nós enfrentamos muitas vezes na nossa vida. Gigantes são adversários. E você sabe que esse gigante era um gigante impressionante, gente. Primeiro, Golias era de Gate, que serviu ao exército filisteu. E provavelmente ele descendia dos Refaíns, um povo aborígene que vivia na região de Amon e que possuía grande estatura. Este povo, ele foi disperso entre os amorreus e parte remanescente desse povo se refugiou entre os filisteus. Então aqui a gente vê o povo filisteu de um lado e o povo de Israel do outro, se enfrentando, né, se preparando para enfrentar numa batalha. Só que como era costume da época, às vezes um representante de um exército desafiava um outro representante do outro exército. E foi isso que aconteceu nesse pano de fundo dessa história. Golias, que então estava representando, era um dos soldados no exército da Filistia, né, filisteu, ele se apresentou e chamava sempre um oponente do povo de Israel para que eles lutassem. E aquela luta aconteceria, e se
o representante do povo de Israel ganhasse, todo o exército era poupado e não precisava então guerrear, era considerado vencedor. E assim se daria. Agora, vocês imaginam esse gigante, né, que foi o representante do exército filisteu. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, ou seja, o dobro de mim, eu tenho 1,60. Imagina, quase o dobro. 3 metros de altura. A armadura dele, o escudo que ele carregava, pesava entre 80 a 90 quilos. Tanto é que ele tinha um escudeiro que ia à frente, carregando o escudo dele para defendê-lo. Era o tamanho de um homem. Assim era Golias. E a lança que ele usava, só a cabeça da lança pesava entre 9 a 10 quilos. Então esse gigante era algo impressionante. Ele trazia na cabeça, lá o texto de 1 Samuel 17, 5 a 7, descreve como ele se trajava para a guerra. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e adiante dele ia o escudeiro. Agora você imagina, eles descrevem a armadura desse gigante, de tão impressionante que era. Ele estava totalmente protegido, ele era enorme e totalmente protegido. Um guerreiro experiente nas batalhas. E tem muito mais na história de Golias que nos impressiona. Vocês sabem que na literatura rabínica é relatado que Golias provavelmente era um filho bastardo de Orfa, nora de Noemi e cunhada de Ruth. Vocês lembram a história de Noemi? Que tinha 2 noras, né? Que ficaram viúvas, a Ruth e a Orfa. Ruth vai com Noemi, volta para Israel e casa lá com Boaz e tem Obed-edom, que é o avô de Davi. E a história rabínica, não a Bíblia, mas a história dos judeus conta que Orfa teve um filho e esse filho era Golias. Ou seja, descendente das 2 noras de Noemi, de repente estão defronte um do outro nesse tempo para guerrear. E a história também rabínica conta que provavelmente foi Golias quem matou os 2 filhos do profeta, do sacerdote Eli, e roubou a arca da aliança e levou para os filisteus. Então esse gigante, né, ele tinha um histórico maligno muito profundo também, né? Golias, então, foi o oponente terrível, tremendo, maligno na vida de Davi. E Golias representam, muitas vezes nas nossas vidas, as grandes batalhas que nós enfrentamos. Quem nunca enfrentou um Golias? Você já enfrentou um Golias? Alguma grande dificuldade na sua vida? Eu vou dizer uma coisa, eu acho que esse tempo representa um Golias na nossa vida. Esse tempo de pandemia, de alguma forma, se apresenta nas nossas vidas como um gigante. Primeiro porque é algo inesperado. O gigante apareceu na vida de Davi, né? De uma maneira inesperada. Sabe como que ele apareceu na vida de Davi? Davi era um pastor de ovelhas, provavelmente ele não tinha nem 20 anos. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Os seus irmãos mais velhos foram para a guerra. Estavam lá no exército de Israel para enfrentar os filisteus. E o pai de Davi fala para Davi: Davi, deixa as suas ovelhas e vai lá na guerra, vê como seus irmãos estão. Leva um lanche para eles, levou pão, levou queijo para os comandantes do exército. E ali aparece Davi. E quando ele vai diante daquele cenário de guerra, ele chega ali e naquele momento Golias, no 40º dia, 40?
É 40º dia, ele aparece lá, já era 40 dias que Golias se apresentava, desafiando algum guerreiro do exército de Israel para enfrentá-lo. E Davi, então, nesse panorama, né, ele olha para aquela situação e se insere nessa batalha. E assim que acontece para a gente também, de maneira inesperada. Às vezes você está vivendo a sua vida, não é normalmente, e algum gigante aparece. Ou um diagnóstico de uma enfermidade terrível que você não espera. Ou de repente você descobre que algum familiar seu está envolvido em alguma dificuldade que você nunca imaginaria. Às vezes você descobre um adultério do seu cônjuge, um filho que se enfiou nas drogas, alguma dificuldade, alguma enfermidade, algum revés financeiro. De repente está tudo bem e você fica desempregado, ou você investe em alguma coisa e você perde aquilo que você investiu. São os gigantes que aparecem de um dia para o outro na nossa vida. Amém? Como devemos enfrentar esses gigantes que aparecem na nossa vida? Assim como Davi enfrentou a Golias. Em primeiro lugar, você tem que olhar para o gigante e ele vai parecer enorme para você. Porque quando aparece, de repente, algum revés, alguma dificuldade na nossa vida, gente, aquilo nos abala, não é? Mas quando você olha para aquele monstro, aquela dificuldade, você não pode fixar o seu olhar no Golias. Mas você tem que tirar o olhar do Golias e colocar no seu Deus. Amém? Porque o seu Deus é maior do que os Golias que vão apresentar na sua vida. Em 1 Samuel 17, 26b, Davi fala assim: quem é este incircunciso filisteu, falando de Golias, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele não olhou para ele e falou: puxa vida, que coisa terrível que vocês vão ter que enfrentar. Não, Davi ficou indignado com aquela situação. Ele olhou e falou: quem é esse incircunciso aí que tem coragem de enfrentar o exército do Deus vivo? Em outras palavras, você não é nada diante do exército do Deus vivo, porque o exército representa o Deus Todo-Poderoso. Amém? Faça declarações do quão grande é o seu Deus. Em Salmo 77, 13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Você pode dizer isso? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Diga. É uma pergunta retórica, porque não há nada maior do que o nosso Deus. Amém? Então a sua dificuldade, esse tempo não é maior do que o nosso Deus. Em Isaías 12:6 a palavra diz assim: exulta e júbila, ó habitantes de Sião, porque quão grande é o Santo de Israel no meio de ti. Quão grande é o Deus que está aqui no meio de nós. E não importa o Golias, o gigante que se apresenta, ele sempre será menor do que o nosso Deus. E no nosso Deus seremos vencedores. Amém? Assim como Davi, que enfrentou Golias e venceu. Depois eu vou descrever um pouco essa luta. Nós também seremos vencedores, porque nós vamos em nome do Deus que é maior que todas as coisas. Aquele que criou os Golias, que permitiu que os Golias se apresentassem diante de nós. Ele é maior e ele se manifesta no nosso meio para nos dar a vitória. Você crê nisso? Glória a Deus. Segundo lugar, nós temos que enfrentar esse Golias, lembrando dos livramentos passados e crer que Deus fará coisas maiores. Foi isso que Davi fez. Em 1 Samuel 17, 34 a 37, descreve como Davi lembrou-se dos feitos do Senhor na sua vida para enfrentar aquele momento. E o texto diz assim: respondeu Davi a Saul, porque quando ele se dispõe a lutar, Saul, que era o rei
né, de Israel estava lá no campo de batalha e ele manda chamar Davi. E fala: Davi, você realmente vai enfrentar esse gigante? E Davi se dispõe. E aí Davi fala para Saul. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Gente, Davi já tinha matado o leão. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu, esse Golias, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Ninguém, meu querido, vence um Golias sem antes ter enfrentado os leões e ursos. Antes você tem que... Deus, ele não te coloca num campo de batalha com Golias sem que antes você tenha vencido guerras menores. O dia que Deus apresentar um Golias na sua vida e ele permitir, é porque você já venceu batalhas e naquele momento você vai estar pronto para ele. Então olhe para trás, olhe para os feitos do Senhor, aquilo que você já viveu com Ele, as vitórias que Ele concedeu na sua vida. E aí você será capaz de se lembrar, assim como Deus fez ali, como Davi disse: assim como Deus me livrou da mão do leão, me livrou da mão do urso, assim Ele me livrará desse incircunciso. Daquele que não serve a Deus, porque eu o sirvo, assim será Deus comigo. Meu querido, olhe para trás e que o teu passado tenha marcos suficientes na sua memória, as suas vitórias. Traga à lembrança aquilo que te dá esperança, aquilo que vai fazer com que a sua fé seja edificada, para que você olhe para o gigante e tenha coragem de enfrentá-lo. Amém? Em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Você sabe que eu acho incrível, quando eu vejo alguém passando por uma luta muito pesada, eu sempre penso: puxa vida, aqui a palavra de Deus diz que nós não passamos por lutas que não podemos suportar. Então aquela pessoa, se ela está passando por aquela luta, se você está passando por uma luta muito forte, muito intensa, que o Golias se apresentou para você, saiba que você tem forças para enfrentar esse gigante. Porque com a provação Deus dará o escape para que você possa suportar. Eu me lembro quando eu comecei a ver as provações que a Sônia Hernandes começou a ter com o filho doente, não é? E ela orava, ia todo dia no hospital, orava por ele. As músicas dela expressavam a batalha que ela estava passando. Eu olhava para aquela mulher e falava, eu me compadecia, mas ao mesmo tempo ficava impressionada. Eu falava, se Deus está permitindo que ela passe por isso, porque ela é forte o suficiente para passar por isso. Meu querido, minha querida, você é forte o suficiente para enfrentar Golias. Você crê nisso? Então diga amém. Em terceiro lugar, não fuja da luta, mas enfrente os seus adversários. Não ceda à desistência, lutar é a melhor alternativa. Todo o exército de Israel estava cedendo à desistência. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, nem o próprio Saul, que era um homem guerreiro, alto, rei de Israel. Todos estavam cedendo à desistência, mas Davi não, ele não cedeu à desistência. Lutar é a melhor alternativa. Eu acho que é a única alternativa, é a alternativa de Deus para a sua vida. A vida é uma luta. Todos nós passamos por lutas. Então não seja um sobrevivente, seja um vencedor. Amém? Diga assim, eu não sou um sobrevivente, eu sou um vencedor.
Em 1 Samuel 17:40, conta então como que aconteceu a guerra. Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O gigante, ele era de intimidar, mas Davi, ele não desistiu. Ele se preparou. E sabe com que Davi foi enfrentar o gigante? Com um alforje, né? Com uma funda. Ele escolheu 5 pedrinhas no ribeiro e foi diante do gigante para enfrentá-lo. Um gigante pode intimidar por sua aparência, mas olhe além das aparências. Prepare a sua funda. Se apresente ali, se programe para que você possa enfrentar e estar diante daquela batalha. O gigante, ele se apresentava diariamente, de manhã e à tarde, com as suas afrontas. Ele chegava lá e falava: vocês, quem tem coragem de me enfrentar? É assim conosco também. Quando você enfrenta uma batalha, o teu gigante vai ficar de manhã e à tarde te intimidando, dizendo: você não pode, você não vai conseguir, você não vai vencer essa, você já passou por algumas, mas essa é grande demais para você. Então a gente tem que saber que nós temos que enfrentar a luta. Desistência não é opção. Você vai enfrentar as afrontas, você vai vencer aquilo que Satanás vai apresentar para você, mas você tem que ir para frente. O gigante se apresenta, mas Deus dá 2 armas. Um gigante, 2 armas, 3 recompensas. 2 armas. Davi usou uma funda e usou a espada de Golias. Tá vendo aí essa figura? A funda é como se fosse um estilingue assim. Aí eu descrevi aqui que Davi foi, pegou as 5 pedras, porque era a arma que ele estava acostumado. A funda representa as armas que lhe são fáceis de manusear, porque é comum para você, você já está acostumada com aquelas armas. A funda, Davi estava acostumado, né? Ele usava aquilo era dele. Mas vocês sabem que a funda também é uma arma de guerra? Em 1 Samuel 17:50, em Juízes 20:16, o texto fala sobre essa arma de guerra. Entre todo o povo havia 700 homens escolhidos canhotos, aos quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Ou seja, a funda era também uma arma de guerra, que muitos usavam na guerra. E Davi então pegou aquela arma tão peculiar a ele, né? Uma arma que já era do seu conhecimento, para enfrentar o gigante Golias. Em 1 Samuel 17:50 diz: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Ou seja, a hora que ele vai diante de Golias, ele está com a funda, com o estilingue, com as 5 pedrinhas, a primeira que ele pega e usa, ele gira e atira, bate na testa do gigante e o gigante cai. Essa é a primeira arma que Davi usa. Essas armas mais familiares e peculiares e mais próprias que a gente sempre usa nas batalhas, eu posso dizer que são a Bíblia e a oração. Não tem como você enfrentar qualquer guerra sem essas 2 armas. E quando eu falo sobre a Bíblia, a gente fala muito sobre a Bíblia, insiste que a Bíblia é uma arma de guerra, mas a Bíblia é a palavra falada. É aquilo que você vai profetizar. Davi foi para cima do gigante, e o gigante foi falando: hoje eu vou te matar, vou cortar tua cabeça e voltar para os inimigos. E você acha que Davi ficou quietinho? Não, ele foi profetizando: mas vai acontecer isso com você, seu incircunciso. É com você que vai acontecer isso. Eu vou vencer você, vou cortar tua cabeça, e eu que vou colocar sua cabeça como troféu diante dos meus adversários e do meu exército. Então a palavra tem poder, essa é a arma pronta
né? Que nós temos alcance, a palavra falada, profetiza a tua vitória, que a sua palavra possa gerar a sua vitória, tanto no seu coração como naquele que ouve, nas circunstâncias, porque a palavra traz vida àquilo que nós vamos viver. Palavras, elas estabelecem destinos, então que você tenha palavras de vitória na sua vida, assim como Davi. A palavra precisa ser crida. Você fala, mas você precisa crer. Aquela palavra falada, você fala tanto que de repente você crê que aquilo é verdade e vai acontecer com você. Você já viu um mentiroso que mente tanto que acaba acreditando na mentira? E nós que temos a verdade, você tem que falar até que você creia naquela verdade. E assim será com você, porque se você pedir algo e você crê que já foi feito para você, assim será com você. Então a palavra é a arma que nos é própria, que está ao nosso acesso, palavra falada, palavra crida, palavra vivida. A palavra precisa transformar você. A palavra não pode ser simplesmente algo que você tem acesso, mas que não te transforma, não intervém na tua vida. Esta arma vai te dar a vitória, se você tiver acesso a essa arma. Se você usar essa arma falando, incorporando e vivendo segundo aqueles princípios, não há nada que possa derrotar você. Porque você vai fechar as brechas e o poder de Deus e do Espírito Santo será sobre você e a sua vida. Amém? E a oração, que nada mais é que colocar a palavra no relacionamento com Deus. O que é orar se não expressar? Expressar a ansiedade do coração, os desejos do coração e ter no Senhor a resposta daquilo que nós precisamos. Amém? Então, meu querido, use a arma. Davi pegou a funda, foi se preparar, pegou as 5 pedrinhas no ribeiro e foi enfrentar Davi. Você vai pegar a palavra, né? A palavra minha está aqui. Você vai pegar a palavra. Você vai buscar a palavra, você vai falar a palavra, você vai crer na palavra e você vai então incorporar e viver na palavra e aquilo será profundo, poderoso na sua vida. Você não vai precisar usar 5 pedrinhas não, vai ser na primeira e vai ser um tiro certeiro e o seu gigante vai cair. Amém? Em 2 Coríntios 14:4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, não é contra pessoas, embora Satanás use pessoas para te atingir. São marionetes. Mas a nossa luta é contra o diabo. Então as armas são espirituais, porque a nossa luta em primeiro lugar é no espírito. Então as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. E você vai destruir todas as mentiras de Satanás. Porque Golias se apresentava de manhã, mentindo que ele ia vencer, à tarde, durante 40 dias. Você imagina, quando você está numa luta, é isso que o diabo faz. Ele fica jogando afrontas para te intimidar, não é? Para que você seja então enfraquecido na sua fé, mas a sua arma é espiritual. Você tem que entender que a sua guerra é espiritual e Deus vai te dar condições para vencer. Efésios 6:13 fala sobre a armadura que temos que colocar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir o dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, são armas que nós temos que colocar, temos que ter acesso à palavra, à oração. Mas Davi, ele pegou a funda, pegou a pedrinha, atirou no Golias, caiu, bateu na testa e Golias desmaiou. Aqui fala que Golias morreu. Mas no texto seguinte fala que Davi correu até Golias e ele não tinha espada na mão. E ele pegou a espada do Golias e cortou a cabeça do Golias com a espada do Golias.
Em 1 Samuel 17:51 diz assim: pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então, aqui Davi usa a segunda arma. Muitas vezes você vai usar armas que não lhe são familiares. Para cada guerra, uma estratégia de guerra. Para cada guerra, armas diferentes Deus vai apresentar diante de vocês. E aqui nessa situação, Davi não estava acostumado, ele não tinha a espada. Mas naquele momento Deus providenciou a espada para que ele cortasse a cabeça e levasse a cabeça do gigante. Deus enviará armas que você necessita, mesmo que você não as tenha. Deus vai providenciar para você. Deus vai abrir portas para você. Deus vai dar estratégias de vitória para você. Deus dá sabedoria para que nós escolhamos as armas. As que são mais adequadas, Deus dá destreza para que a gente use essas armas. Teve uma época que eu passei por uma batalha muito intensa na minha mente. Pensamentos muito ruins contra Deus, contra o Lamartine. Uma luta intensa. Foi uma época que a gente esteve vivendo muitas situações de batalha ministerial. Era a época de campanha política do Lamartine. E eu comecei a ter uma guerra na minha mente. Sabe quanto tempo durou, gente? 1 ano. Satanás vinha com ataques tremendos. Eu tinha pensamentos horríveis e não conseguia me livrá-lo desses pensamentos. Então eu comecei a buscar a Deus em oração, em jejum, e Deus começou a me mostrar o que Satanás estava fazendo. Primeiro Deus me deu visões. Depois Deus me fez ver o espírito maligno que eu enfrentava. Eu vi ele como se estivesse vendo um homem na minha frente. Eu vi o espírito maligno. Deus falou, é ele que você está enfrentando. Deus me deu estratégias na palavra. Como a minha luta era na mente, Deus falou assim, faça um voto, fique sem cortar o cabelo enquanto você estiver enfrentando essa batalha. Eu fiquei 1 ano sem cortar o cabelo. Meu cabelo ficou grandão assim. Toda vez eu falava, Senhor, o Senhor está sobre a minha mente. O Senhor que é o líder espiritual e o meu marido que é o meu líder espiritual aqui na terra. Enfrentei essa batalha 1 ano. Foi um gigante para mim, foi um Golias. Deus me deu estratégias. Assim como deu para Davi, que usou a funda, que usou aquela espada, Deus me deu estratégias para vencer aquela batalha. E aquela luta saiu da minha mente. Amém? E eu aprendi a ter mais intimidade com Deus, não é? Nós passamos a ter um relacionamento mais unido e todas as coisas Deus me deu vitória. Em todas as coisas Deus me deu vitória. Então as lutas que você enfrenta na sua vida, meu querido, minha querida, cada guerra tem uma arma própria, né? O povo de Israel nas suas batalhas não tinha a mesma estratégia de guerra. Quando o povo esteve diante de Jericó, o que Deus disse? Vocês vão cercar 7 vezes e depois vocês vão gritar e as muralhas caíram. Teve guerras que o Senhor falou, vocês não vão fazer nada. Fiquem parados e louvem a Deus e vocês vão ver o livramento. E teve outras guerras, por exemplo, de Gideão, que Deus mandou colocar um pote com azeite, acender, depois quebrar. Quer dizer, o barulho e o clarão fez com que o exército se apavorasse, o exército inimigo. Cada guerra, uma estratégia de batalha. Mas Deus vai dar as armas que você precisa, amém? Desde a cabeça até a ponta do pé, Deus, Ele quer nos dar a vitória, porque nós vamos em nome do nosso Deus, nós somos representantes de Deus. Então se você vai em nome do Senhor, você terá as melhores armas e as mais próprias que vai trazer a vitória para você, lhe trará a vitória, amém? Você crê nisso? Então se aproprie nesta manhã das armas necessárias. Então fale comigo, 1 gigante, 2 armas, 3 recompensas. 1 gigante, 2 armas, 3. Oh glórias! Por quê? Quando você vai enfrentar uma guerra, meu querido, saiba que terá uma recompensa. E Davi pensou na recompensa. Tem muita gente
que condena quem pensa em recompensa. Eu vou dizer uma coisa, se você não pensa em recompensa, você não é esperto o suficiente. Porque Deus nos recompensa em tudo que fazemos. Toda semeadura tem uma colheita. Isso é uma lei espiritual. As 3 recompensas de Davi: riquezas, a filha do rei em casamento e isenção de impostos para a família. Em 1 Samuel 17, 24 e 26 fala sobre isso. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, Golias, né? E temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai se isentará de impostos em Israel. Então falou Davi ao homem que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando Davi viu o filisteu, a primeira coisa que ele falou foi que ele perguntou para aquele exército que estava ali, para os soldados do exército de Israel, foi que recompensa teria aquele que enfrentasse Golias. A primeira coisa que ele pensou não foi em nada a não ser a recompensa. Não é? E tem gente que, eu falo muito sobre dízimo e oferta, e eu sempre mostro a recompensa, porque é a palavra de Deus. Tem gente que me condena. Fala, a gente tem que dar dízimo e oferta sem pensar em nada. Não pode pensar em recompensa. Se você pensar em recompensa, você está errado. Mas se a Bíblia fala sobre recompensa, porque Deus quer deixar claro que a sua obediência tem consequência. E aqui, Davi, primeira coisa que o motivou naquela batalha foi a recompensa. Ele falou, puxa vida, vai ser ótimo mesmo, ganhar riqueza, casar com a filha do rei, ainda ter a família ter isenção de impostos para o resto da vida, porque o pai dele provavelmente era um fazendeiro, tinha lá o seu gado, e todo ano devia ter que pagar impostos. E nunca mais ele iria pagar impostos, ou seja, ele iria enriquecer. Primeira recompensa é prosperidade. Cada vitória que você tem, você prospera. Nesse caso, ele ganhou riquezas e isenção de impostos. Né? Em 1 Samuel 18, 14 diz assim: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então a primeira recompensa de qualquer batalha é prosperidade. Prosperidade no sentido que você tem sucesso nos seus empreendimentos. Você é forjado para guerras cada vez maiores. Você, através da experiência, adquire uma expertise para novas conquistas e degraus na sua vida. Não é? Toda semeadura leva uma colheita. Vocês lembram de Jó, da história de Jó? Que Deus permitiu que Satanás viesse e provasse a Jó e ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu todas as suas propriedades. Mas quando ele passou pela provação, e foi vencedor, porque não fugiu de Deus, mas aceitou a prova, se submeteu a Deus, buscou a Deus em fé. O que Deus fez na vida dele? Ele teve a restituição de tudo em dobro. Não foi a mesma coisa, não, foi em dobro. Repete comigo, em dobro. Porque Deus, Ele sempre te leva a prosperar depois que você tem fé e enfrenta um gigante. Quando você vence um gigante, você prospera. Há sempre despojos de guerra. Os exércitos, entram em batalhas, eles lutam e os derrotados deixam lá tudo que tem à disposição do exército vencedor. Há sempre despojo de guerra. Qualquer situação, qualquer guerra que você entra, saiba que se você vencer, você vai sair com despojo. Você vai sair com prosperidade. Então lembre que vale a pena enfrentar gigantes, porque quando você chegar no tempo da vitória, você chegará no tempo da prosperidade na sua vida. Você crê nisso? Então esse tempo de pandemia
Está todo mundo com dificuldade, enfrentando o gigante, cada um na sua área, né? Diminuiu o movimento, a economia está desacelerada, você pode ter perdido o emprego. Mas se você enfrentar esse gigante dessa época, ficar firme com Deus, profetizar a palavra, Deus vai te dar estratégias de guerra e você vai vencer. E quando você passar por essa, virá uma grande prosperidade para a sua vida. Deus quer te fazer prosperar. É por isso que Ele apresenta Golias na sua vida. Em segundo lugar, a palavra diz que quem vencesse Golias ia ser genro do rei. Fala sobre promoção. Ninguém passa por um Golias sem promoção no fim da luta. Deus apresenta Golias para você, porque depois do Golias, sabe o que aconteceu na vida de Davi? Saul chamou e falou assim: vem ser agora o meu escudeiro. Já começou a participar do exército de Saul. Logo depois passou a ser comandante do exército de Saul. E ele foi promovido no cenário político, não é, da época, digamos assim. Porque depois que Saul morreu, Davi já era conhecido como um grande guerreiro. E foi Davi que o povo de Judá e depois todo o povo de Israel foi buscar. O povo de Israel foi buscar Davi para ser o sucessor de Saul. Então, enfrentar Golias significa promoção. Enfrentar Golias significa novo patamar na sua vida. Então, meu querido, fique firme. Saul naquele dia, em 1 Samuel 18:2 diz assim: Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse mais para a casa de seu pai. Depois de Golias acabou o pastorzinho de ovelhas. Nasceu ali o grande guerreiro, comandante dos exércitos de Saul e o futuro rei de Israel. Quando você vencer Golias, vai nascer em você alguém muito maior do que você é hoje. Deus vai te colocar em patamares superiores na sua vida espiritual, porque você vai ter atingido maturidade espiritual para enfrentar gigantes. Você vai ser promovido na sua área profissional. Você vai ser promovido na sua área de batalha. Se você está lutando pela sua família, você vai ter uma família abençoada. Amém? Lembre-se da promoção. 1 Samuel 18:5 diz assim: e saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência. Mas aqui a palavra prudência melhor seria com sucesso. E se conduzia com sucesso, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e ele era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Quando você vence gigante, você tem reconhecimento. Todos vão olhar para você e vai falar: ah, aquela é a mulher que tem uma família bem estruturada. Passou por essa dificuldade, o marido traiu, mas olha, foi capaz de perdoar. Né? Como a gente tem aqui pessoas que venceram dificuldades nos seus casamentos e estão firmes. A próxima semana, sexta-feira, meus pais vão fazer 60 anos de casados. E a minha mãe fala assim que nos primeiros 10 anos de casada, ela só não se separou porque era crente. Porque enfrentaram muitas lutas. E é porque ela era crente mesmo. Porque ela era fiel à palavra. E ela venceu muitos gigantes na vida dela. E hoje ela vai comemorar 60 anos de casado com meu pai. O meu pai trata minha mãe assim, não é, Lamartine? A honra em todas as circunstâncias. E ela foi promovida. Ela é honrada na minha casa. Porque ela foi capaz de vencer gigantes na sua vida. Amém? Então eu quero encerrar essa palavra. E quero que você saia daqui, esta manhã, sabendo que na sua vida pode se apresentar um gigante. Repita comigo: um gigante. Mas Deus te dará 2 armas. E o final vai ser? Está preparado para as recompensas? Já fica pensando nelas. Eu sou assim, eu sou movida por recompensa. Se Deus faz isso, por que eu vou desprezar, não é? Amém? Então feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você.
Ora malamassuri kansi malashuri malalamasura kansi malasaramas. Ora halamassuri kansi malashuri kansi malasuri malamassuri kansi lalamas. Todos nós enfrentamos batalhas na nossa vida. Mas se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Assim como Davi foi em nome do Senhor e venceu a Golias, nós também vamos em nome do Senhor. Mas para isso nós temos que nos render ao Senhor, nos entregarmos totalmente ao nosso Deus, a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer nesta manhã, entregar a sua vida a Jesus e fazer parte agora do exército do Deus vivo. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Por favor, fique em pé que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda nunca fez essa entrega, expressando: Senhor Jesus, eu me apresento agora diante do Senhor, com a minha vida, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e transforma a minha vida. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão nesta manhã? Fique em pé que eu quero orar por você. E as pessoas que estão me vendo na internet, tem aí um QR Code. Se você estiver aceitando Jesus, se entregando a Jesus agora, por favor, acione esse mecanismo para que nós possamos depois te encontrar e orar com você. Aqui eu não estou vendo ninguém. Se você está aceitando Jesus, eu vou orar depois por você. E eu quero orar pelos que estão presentes e pelos que nos estão assistindo. Se você está enfrentando um Golias, fique em pé que eu quero orar por você agora, para que o Senhor visite a sua vida e faça de você um homem, uma mulher segundo o seu coração, como Davi. Uma pessoa corajosa, pronta a enfrentar essa batalha e ser um vencedor. Levante a sua mão para o alto agora. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor Deus, que nós vamos nos inspirar profundamente na vida desse homem vitorioso, transformador. Senhor Deus, nós nos inspiramos em Davi agora, Senhor. Que a unção de Davi venha sobre nós. Que a manifestação poderosa do Senhor e do seu Espírito. Porque Davi foi ungido pelo Senhor para as grandes batalhas. O Davi foi ungido pelo Senhor para as grandes vitórias. Davi foi ungido pelo Senhor para grandes conquistas. Senhor Deus, e agora que o teu Espírito possa envolver a cada um, Pai, em nome de Jesus, que está se apresentando diante do Senhor. Ó Espírito de poder, venha sobre os seus filhos, traz coragem, traz força, traz fé, traz armas, Senhor Deus, traz as recompensas da vitória. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que cada um saia daqui com discernimento, com direção, Senhor Deus, para viver um grande tempo nas suas vidas. Senhor Deus, nós enfrentamos Golias agora, nós enfrentamos esse tempo de pandemia, de enfermidade, de recessão econômica, mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Diga assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor é comigo para triunfar, para derrotar os Golias que se apresentam a mim. Em nome de Jesus, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.